Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito e nessa semana muito feliz porque estamos com novos colunistas no canal. Cíntia Mendes com o quadro Educação do Espírito, Milame Moreira com o quadro Filosofia do Espírito. Semana que vem teremos a presença do nosso amigo Anderson Fernandes com o quadro Ponto de Luz, Yoga e Bem-Estar. E quero também agradecer aos amigos que estão patrocinando o nosso canal. Já temos 4 patrocinadores fechados e mais alguns outros chegando. Queremos agradecer à amiga Regina Dantas, do Rio de Janeiro, essa companheira idealista que soma conosco, que nos apoia. Muito obrigado. Aos amigos Nilza e José Carlos Inhaquite, os primeiros a falarem que gostariam de apoiar o canal. A Biofarma, farmácia do nosso amigo Pacheco, da nossa amiga Claudinha. E a Academia Zinibori, da nossa querida amiga Élida Nunes. Élida, desde essa ideia inicial, foi uma das primeiras pessoas também a nos apoiar. Nós temos um sonho. Este sonho é justamente de ter um espaço aqui no YouTube, este canal, e irmos qualificando aos poucos para difundir a mensagem da espiritualidade, do autoconhecimento, um novo paradigma de vida, uma nova forma de compreender a vida. Diríamos que trazer a cultura do espírito para todos os companheiros que desejarem essa nova visão, essa nova forma de entender a realidade da vida na Terra. Então o canal Rossano Sobrinho tem esse propósito e estamos aos poucos realizando dentro daquele princípio de Madre Teresa de Calcutá, que o importante não é fazer grandes coisas, mas fazer as pequeninas de forma grandiosa. Então estamos aqui dentro desse ideal e contando com esses parceiros tão queridos. E você pode também patrocinar o nosso canal, entre em contato conosco. Deixarei aí na descrição do vídeo a forma de você somar conosco nesse propósito. Bem, o nosso quadro de hoje, Dimensões do Espírito, eu trago o tema Sexo e Assédios Espirituais. Um tema bastante diferente, um tema polêmico, porque a criatura humana falou de sexualidade, realmente mexe estruturalmente nas engrenagens da vida humana. Eu gostaria de iniciar o quadro dizendo que tudo o que aqui considerarmos constituem produtos de leituras, de interpretações, de entendimentos. Porque quando nós estamos no terreno da metafísica, no terreno da espiritualidade, nós temos muitas elucubrações, muitas conjecturas, muitos estudos, porque estamos ainda molhando as plantas dos pés na aguinha da praia desse oceano que é a espiritualidade. Então não vamos trabalhar com verdades prontas e acabadas, mas com entendimentos, com conhecimento, porque paulatinamente nós vamos nos assenhorando da realidade da vida. Nós não conseguimos assambarcar ainda a verdade em totalidade. Nós estamos aos poucos aprendendo o que é, o que não é, e o que a vida espera de nós, o que Deus espera de nós, qual é esse grande projeto que é o projeto Terra, o planeta Terra, a humanidade, qual a grande finalidade desse propósito. Dentro desse tema, sexo e assédios espirituais, eu gostaria de começar dizendo também que o tema sexo é um mito, né? Falar disso é difícil, porque sempre o sexo foi abordado de forma muito extremada ou polarizada, ou ele é tabu, ninguém fala, é proibido, é algo pecaminoso, é algo sujo, ou ele é tratado de forma vulgar, de forma inferior,
de uma forma que, em realidade, não é a sua essência. Então, o sexo não pode ser considerado um tabu, algo proibido, mas também não pode ser tratado de qualquer maneira, né, de forma vulgarizada. Nós precisamos, dentro da temática da sexualidade, encontrarmos um ponto de equilíbrio, encontrarmos o caminho do meio, né, que nos dá uma visão mais ampla. No Oriente, o sexo é considerado algo divino. No Ocidente, está muito associado ao pecado, porque as religiões encaixotaram a questão da sexualidade. Mas eu pergunto a você que me ouve, quem fez o sexo? Quem elaborou essa energia? Quem criou o prazer sexual? Deus. Isso é um produto da criação divina. Então, algo que sai das mãos de Deus não pode ser negativo. Certamente é algo superior, é algo lindo, é algo belo que nós, criaturas humanas, muitas vezes não sabemos conduzir. Assim como o ar. O ar é uma bênção, mas eu posso poluí-lo. As águas do planeta são abençoadas, mas eu posso poluí-las. E assim nós fazemos com a questão da sexualidade humana. Bem, quanto aos assédios espirituais, às influências espirituais perniciosas, às obsessões, nós deveríamos perguntar: existem ataques espirituais ligados à sexualidade? Quando se faz sexo, podemos sofrer alguma intervenção, alguma interferência espiritual negativa? Se sim, quem ataca e por que ataca? Porque parece algo, né, complexo, principalmente para a pessoa que está se acercando agora do conhecimento espírita. O que acontece? Como assim? Espíritos que vão se vincular a nós na hora da relação sexual? Por quê? Qual a necessidade disso? Qual o objetivo deles? É isso que nós vamos tentar entender neste quadro. Então vamos compreender primeiro o seguinte: a criatura humana, mesmo quando desencarna, quando vem a morte física, muitas vezes ela prossegue com seus apegos, com as suas necessidades. Então, na questão do sexo, existe primeiro um apego psicológico, né, emocional, porque a criatura desencarna, mas ela prossegue amando quem ela amava, ela prossegue desejando quem ela desejava. Não é porque veio a desencarnação que a criatura está no além, totalmente sem apego, totalmente liberta disso, em absoluto. Então, esse apego psicológico, mental, faz a criatura buscar, quando desencarna, se ela não tiver trabalhado a sua espiritualização, se ela não tiver construído ideais de sublimação, de superação, de elevação, ela pode perfeitamente prosseguir habitando a dimensão física, quer dizer, a dimensão espiritual imediata à dimensão física. Então ela prossegue no além, necessitada. Assim, da mesma forma como o espírito, o indivíduo alcoólatra, que não consegue se harmonizar, ele desencarna e ele carece do álcool. Só que no além não existe o álcool. Nessa dimensão imediata, ele não vai sorver o álcool. Então ele vai procurar o quê? Buscar um encarnado que esteja bebendo a quantidade capaz de, através do perispírito, do corpo espiritual do indivíduo, ocorrendo o que nós chamamos de acoplagem áurica. O espírito se conecta à aura, ao perispírito do encarnado e sorver ali, de alguma forma, em algum nível, aquela substância que ele necessita, que o indivíduo está ingerindo e que já está fazendo parte da sua manifestação, da sua vibração, da sua energia, do seu campo áurico. Então, é uma espécie de drenagem energética. O espírito sente necessidade daquelas energias. Porque, meus amigos, tudo é energia. O corpo físico é energia condensada, o perispírito é uma energia sutilizada, o espírito é uma energia pensante, tudo no universo é energia. Então,
os espíritos desencarnados, mais materializados, densificados, eles carecem das mesmas necessidades que os encarnados. Então, o apego psicológico faz o indivíduo vincular-se àquela criatura com quem ele tinha relação na Terra, se ele não estiver dentro de um processo de elevação, de sublimação. Segundo, o apego energético. O indivíduo carece de ser alimentado energeticamente. Assim como na Terra, quando passamos muito tempo sem nos relacionarmos com o parceiro, com a parceira, nós carecemos daquela relação porque aquilo nos alimenta de alguma forma energeticamente. E no terceiro nível, apego. O apego psicológico e energético, quando as duas coisas envolvem o espírito no além e ele carece muito de se aproximar daquele indivíduo de alguma forma, fruir, captar, drenar a energia que o indivíduo traz no seu campo, na sua aura, e assim ocorrem os assédios espirituais. Vamos aprofundando um pouco nessas causas. Os espíritos, então, têm necessidade das sensações e estão presos no plano físico, na dimensão física. Falta uma determinação para nesses espíritos, de se libertarem, de buscarem outro contexto, de rogarem ajuda, de irem para uma colônia espiritual. Alguns vão para as colônias espirituais e não conseguem ficar. Depois carecem de vir ficar na crosta terrestre, nessa região umbralina ligada à Terra, fruindo as energias de que necessitam. No caso dessas entidades, elas estão com um corpo espiritual muito denso, sobrecarregado, o que vai chumbá-las ao plano físico. Chico Xavier dizia que 2/3 dos desencarnados ficam na Terra, ficam por aqui, apegados. Como disse Jesus, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então, quer dizer, o indivíduo precisa dessas energias, dessa densidade. Ele fica ligado ao plano terrestre. Na Idade Média, essa realidade da interferência dos espíritos na relação sexual, na sexualidade dos indivíduos, já era confirmada. E com a roupagem teológica da Idade Média, passou-se a desenvolver, inclusive, a teoria dos íncubos e dos súcubos, de espíritos de demônios que, segundo a teologia, interferiam na mente dos indivíduos, os espíritos femininos, os espíritos masculinos, interferindo para, de alguma forma, usufruírem das energias sexuais daqueles indivíduos. Então, acreditava-se que o demônio fazia sexo com as criaturas humanas, esses demônios, os íncubos e os súcubos. Então, criou-se esse mito, que todo mito, na verdade, traz uma realidade mais profunda, traz uma verdade. Eles interpretavam com a roupagem teológica que eles possuíam. Mas hoje nós sabemos, e eu já tive a oportunidade de certa feita conversar na região de Belo Horizonte, com uma jovem senhora que sofria um assédio sexual de uma entidade desencarnada, que durante o sono físico a entidade interferia na vida dela, e ela chegava a me declarar que era molestada sexualmente pela entidade. Então, depois, isso foi descoberto em reuniões mediúnicas, que aquela entidade tinha sido o marido dela numa vida passada. E ela tinha traído esse marido com o cunhado. O indivíduo, ao descobrir, matou o irmão e se matou. Ela reencarna no Brasil, ele prossegue no além. E ele realiza uma perseguição constante. Desde pequenina, ela sofre a interferência desse espírito, que nesse claro escuro de amor-ódio, porque os espíritos dizem que o ódio é o amor que adoeceu, não é a ausência de amor. Então essa mulher sofria a interferência e estava passando por um processo
De reforma íntima, numa casa espírita, ela me disse: eu já procurei todas as religiões, nada consegue afastar esse ser que me persegue há tantos anos. E ela, nessa casa espírita, onde eu pude conversar com ela, estava conseguindo se harmonizar de forma que a entidade não estava mais conseguindo tamanha interferência como sempre realizar ao longo da vida dela. Então, isso que na Idade Média eles chamavam, de íncubos e súcubos, esses espíritos, esses demônios masculinos e femininos que interferiam na vida sexual, na vida mental das criaturas, era a presença dos desencarnados, é a presença dos espíritos desencarnados necessitados do sexo, não é? Bem, muitas vezes isso se manifesta nos sonhos, os chamados sonhos eróticos, que podem ser manifestação do inconsciente, dos desejos humanos, como Freud também estudou, mas que também pode ter a interferência dessas entidades, carecendo de energia sexual. Como se harmonizar diante do assédio espiritual? Como conseguir se imunizar, conseguir se fortalecer para não sofrer esses ataques? Vamos lá. Primeiro, o indivíduo precisa buscar uma harmonia moral, principalmente cultivando os pensamentos equilibrados e não ficar plugado o tempo todo nessa erotização mental. Nada contra o sexo. Analisemos, não estamos numa polaridade de considerar isso é pecado, isso é proibido, nada disso. É divino, é uma bênção. Mas tudo carece na nossa vida de equilíbrio, o caminho do meio. Nós precisamos atingir esse equilíbrio. Então, nem repressão, nem exacerbação. Porque tem aqueles que vão dizer assim: não, eu me afasto disso, isso não pode, isso prejudica a minha evolução espiritual. Não, não é assim. Você pode ter necessidades perfeitamente em sintonia com a lei divina e viver essas necessidades e curtir isso com muito equilíbrio. Já o outro vai para o extremo da vulgarização, de viver isso de qualquer forma. Também não é o caminho. Como eu disse, buscarmos sempre o ponto de equilíbrio, o caminho do meio. Uma coisa muito importante, principalmente para os sensitivos, para os médios, para pessoas que têm muita energia, que lidam com paz, que atuam nas casas espíritas ou em outras religiões, que o indivíduo busca uma vida afetiva e sexual estável, onde ele possa estar bem resolvido. Porque eu acredito que muitos desses assédios acontecem porque nós também nos conectamos a essas entidades. Assim como elas nos procuram para saciarem suas necessidades energéticas ligadas à libido, à sexualidade, nós atraímos esses seres. E se nós tivermos uma vida sexual estável, equilibrada, harmonizada, realizada, nós não estaremos tão vulneráveis assim. Relacionamentos estáveis, relacionamentos harmonizados ajudam no equilíbrio dessas energias. Então não é não ter relação sexual, não é buscar o outro extremo da vulgarização, é buscarmos o eixo, o equilíbrio, a vivência harmônica disso. Às vezes as pessoas perguntam: e a masturbação? Ela atrai espíritos? Podem gerar assédios espirituais? Vamos manifestar o nosso pensamento nesse campo. Tudo em excesso é prejudicial. Quando ocorre o orgasmo com ejaculação, há uma liberação muito grande da energia e muitas vezes esse quanto energético liberado na masturbação pode ser buscado, procurado por essas entidades que carecem dessa energia. Mas não vamos dizer que o jovem, que o adolescente não possa se masturbar, ou mesmo que o adulto não possa se masturbar, se ele está com extremada necessidade, se ele precisa equilibrar o seu quanto energético, ele pode sim, a meu ver, realizar a masturbação sem sentimento de culpa, buscando o equilíbrio. Se praticar muito, aquilo que se chama onanismo, a viciação na masturbação, ele vai ficar exaurido e pode ficar alimentando entidades que estão carecendo dessa energia. Mas dentro do equilíbrio,
né, de uma forma a equilibrar as suas energias, não vejo nisso um grave problema. A energia sexual não pode ficar acumulada, densificada e nem liberada demais. Ela precisa de equilíbrio para ser transmutada, sublimada e servir para outras funções. Para produzir arte, literatura, música, ciência, filosofia, porque essa é uma energia da vida e ela não pode ser lançada apenas no sexo, né, na relação sexual. É energia que movimenta outras forças na vida humana. Então, devemos cultivar muito esse equilíbrio, não carregar essa culpa diante do sexo, porque, repito, disse lá no início do vídeo, o sexo é divino, é criação divina e nós devemos lidar. Qual é a grande chave para lidarmos bem com a sexualidade? O sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade do sexo, do prazer, da comunhão, da conexão, porque uma relação sexual harmônica é um verdadeiro passe magnético de permuta de forças superiores, acionando não só os chakras básico e genésico, mas também o chakra cardíaco, quando há afetividade. Porque a relação sexual sem o afeto movimenta apenas o chakra básico, na base da coluna, e o genésico, abaixo do umbigo. E isso não traz plenitude, satisfação. O indivíduo sai da relação tenso, denso, muitas vezes vazio, exaurido, porque não movimentou o chakra cardíaco, que catalisa essas energias mais densas, harmonizando essas energias em todo o ser. Então busquemos sim a relação sexual com afetividade, com amor e com profunda gratidão a Deus. Dessa forma essas energias se equilibram em nós, nossa mente se mantém equilibrada no bem e realizando cada coisa a seu tempo, né? A hora da relação sexual, vivê-la plenamente, havendo o companheirismo, o carinho e o sexo com gratidão a Deus, ok? São as considerações nesse nosso quadro Dimensões do Espírito sobre sexo e assédios espirituais. Toda vez que buscamos o bem, o equilíbrio, né, esse caminho do meio, estamos nos imunizando de interferências negativas, cultivando o bem. Gratidão profunda. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores citados no início do vídeo. Sigamos aí em frente. Ajude a compartilhar o vídeo, dê aí o seu like, deixe o seu comentário, mande a sua dúvida para o nosso contato, que vamos abordar aqui no nosso quadro Dimensões do Espírito. Muita luz, muita paz e prossigamos estudando, nos autoconhecendo, que é o caminho para a libertação e a felicidade.